Glória a Deus, cumprimenta esta igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta maravilhosa oportunidade. É uma honra, é uma alegria estar juntamente com os irmãos. Eu sinto a presença de Deus entre nós. Sei que Deus está aqui e eu me sinto bem no ambiente que Deus está presente, porque Ele preenche todos os espaços. Glória a Deus. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, e eu tenho certeza que a manjedoura que Jesus nasceu foi a manjedoura mais linda que existiu em toda a história, porque Jesus estava nela. Não importa o vaso, importa o tesouro que está dentro do vaso. Somos vasos de barro, mas a excelência da riqueza é dele. Toda a honra e glória pertence a Ele. Aleluia. Quantos vieram aqui para adorar Jesus? Eu também vim para adorar Jesus. Se você veio para adorar a Ele, para cultuar a Ele, Ele tem uma palavra para o teu coração. Todos aqueles que trouxeram Bíblias, abra sua Bíblia juntamente comigo no tema desta festividade, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Desde já agradeço o convite do nosso irmão Camilo. Foi breve assim, né? Com pouco tempo, mas Jesus Cristo, Ele é misericordioso. Passei o dia hoje meditando e buscando em Deus, e eu tenho certeza que Deus preparou algo para nós. Também a confiança do pastor, que Deus abençoe. Desde já eu agradeço a confiança, e eu tenho certeza que Deus vai falar. Se você está esperando ouvir uma palavra do evangelista Jefferson, me desculpe. As palavras do evangelista Jefferson não pode fazer nada por você, mas se você veio aqui ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor é viva e eficaz. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não existe criatura alguma que fique oculta diante desta palavra. Antes todas as coisas estão nuas e patentes ante aos olhos daquele de quem todos nós havemos de tratar um dia. Eu não conheço a vida de ninguém, mas aquele que me usa conhece a tua vida e tem uma palavra para o teu coração. Quantos já encontraram Mateus 16, versículo 24? Amém? A palavra do Senhor diz assim, vou ler o 24 e o 25, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Fecha os teus olhos agora comigo. Pai de eterna misericórdia, Deus Todo-Poderoso, diante da tua santa presença eu estou, eu teu servo, Jefferson Tavares da Silva. O Senhor me conhece bem, como o Senhor conhece também toda esta congregação, que estão atentos a ouvir a tua voz. Pai de eterna misericórdia, fale e não te cales nesta noite. Direcione a tua palavra, acerte o teu alvo, glorifica o teu nome por esta mensagem, e nós também te glorificaremos. Faze grande o teu nome agora, manifeste a tua vontade e fale aquilo que esta igreja precisa ouvir. Não o que querem, mas o que precisam, porque o Senhor conhece a necessidade desta igreja. Lhe dou graças, Senhor, continue conosco, em nome de Jesus. Pode se assentar, dando glória a Deus. Meus amados irmãos, na verdade, é um tanto incomum nós encontrarmos um texto como esse, como um tema de uma confraternização de jovens, porque na verdade o tema que foi escolhido
é um tema que confronta não apenas os jovens, mas da criança ao idoso, todos nós somos confrontados por esta palavra. Jesus Cristo, quando Ele resolveu dar esse ensinamento, eu posso dizer que de todos os ensinamentos de Jesus, este que está neste versículo é um dos mais desafiadores, porque se trata de negar-se a si mesmo. Quando nós estamos no capítulo 16 de Mateus, o evangelista Mateus, melhor dizendo, escreveu o seu evangelho com a finalidade de propagar aos judeus que Jesus era o verdadeiro rei, enviado por Deus conforme as Escrituras. O evangelho de Mateus foi escrito primeiramente na língua hebraica, porque Mateus buscava alcançar primeiramente os judeus. Você pode ver que enquanto você discorre o livro de Mateus, por muitas vezes, o evangelista Mateus diz, em cumprimento da profecia que disse o profeta Isaías, e cita vários outros momentos proféticos ou palavras proféticas que foram ditas anteriormente e no ministério de Jesus foram cumpridas. E o profeta, ou melhor dizendo, o evangelista Mateus, ele faz questão de citar todas as vezes que uma profecia do Antigo Testamento era cumprida. Por que que ele fazia isso? Porque ele estava escrevendo para os judeus. O evangelho de Mateus tem o foco de apresentar Cristo como rei. Ele busca apresentar que Jesus Cristo era o verdadeiro rei que os judeus esperavam, o verdadeiro Filho de Deus. E ele, discorrendo a história de Cristo por muitas vezes, ele apresenta esta graça de Cristo, esta linhagem real de Cristo, que ele fora verdadeiramente enviado por Deus para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 16, Jesus Cristo já está indo para o seu terceiro ano de ministério. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Jesus já estava da metade para o fim do seu ministério. Já tinha passado pelo ano da sua popularidade. Já estava começando a aumentar a perseguição sobre Jesus. Estavam havendo já conspirações que buscavam acabar com a vida de Jesus, matar a Jesus Cristo. Mas como ele mesmo dissera, que enquanto não fosse chegar a sua hora, ninguém conseguiria colocar a mão nele. E assim aconteceu. Por muitas vezes os judeus, os fariseus, os sacerdotes tramavam matar Jesus, mas não conseguiam, porque o tempo de Deus ainda não havia se cumprido. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Talvez você está vivendo em constante ameaça, mas a verdade é que se você está sob um direcionamento de Deus, ninguém poderá te tocar. Ninguém vai tocar na tua vida enquanto o Senhor Deus não permitir, porque Ele é Senhor sobre a tua vida, Ele é Senhor sobre a tua casa, Ele tem um domínio sobre a tua vida. É Ele quem manda, é Ele que desmanda. O diabo até tenta, ele trama, ele busca estratégias para tocar em você, mas Deus está te protegendo. Então tranquiliza o teu coração. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu posso afirmar, Deus está contigo e ninguém te toca se o Senhor não permitir. E assim aconteceu com a vida de Jesus. Assim aconteceu com a vida de Jesus. Tentavam, mas não conseguiam. E quando nós chegamos no capítulo 16, nós vemos que novamente os fariseus e os saduceus se ajuntaram a Jesus, buscando tentar Jesus para pegar ele em alguma contradição, e buscando uma confirmação acerca da divindade de Cristo, ou que Cristo era verdadeiramente um profeta. Eles chegam a Jesus e dizem: mostra-nos um sinal do céu, que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. Mostra-nos um sinal no céu. Jesus ora para os fariseus, olha para os saduceus e diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e para esta geração não será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem vai passar 3 dias no ventre da terra. E saiu andando. Deixou os fariseus e os saduceus pensando naquele enigma, podemos dizer assim, que Jesus havia falado.
Jesus havia dado uma mensagem codificada na mão dos fariseus e dos saduceus, e eles, por não terem o Espírito Santo, não conseguiam discernir. Jesus prossegue a sua caminhada, e um pouco mais adiante ainda, no capítulo 16, quando nós chegamos no versículo de número 13, Jesus agora já está em Cesareia. E quando ele está em Cesareia, ele aborda os seus discípulos e pergunta aos seus discípulos: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? Ou o que os homens dizem de mim? O que eles falam sobre mim? Então os discípulos responderam de uma forma diversa. Uns disseram: eles dizem que o Senhor é o João Batista. Outros falaram: dizem que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. Aleluia. Então Jesus agora olha para os seus discípulos e os confronta dizendo: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu já sei o que os outros acham de mim, mas você, o que você diz que eu sou? Às vezes nós estamos, ou a nossa experiência, ou o nosso conceito sobre Deus, sobre Jesus, está baseado só no que os outros falam. Mas o que Jesus é para você? O que é Jesus para mim? Quem é Jesus? Diante desta pergunta, os discípulos se calaram. Mas Pedro, adiantando-se, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tenho certeza que nesta hora Cristo abriu um sorriso, olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o homem que te revelou estas coisas, mas sim o meu Pai que está nos céus. E digo a ti, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns confundem esta passagem porque dizem que Cristo edificou a sua igreja sobre a vida de Pedro, mas na verdade é um equívoco. Pedro significa pedregulho, e Jesus disse assim: sobre esta pedra. Pedra no texto original significa rocha. E o que é a rocha que Cristo edifica a sua igreja? A rocha que Cristo edifica a sua igreja é a afirmação que Pedro havia falado anteriormente: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja cresceu, foi edificada sobre esta afirmação, a afirmação que Jesus é o Cristo. Nós só estamos aqui porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja só subsistiu ante tantas perseguições, só venceu os leões lá na arena em Roma, porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só suportou tantas perseguições porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já queimaram a Bíblia, já rasgaram a palavra em muitos lugares, mas Jesus permanece sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Tentaram acabar com a igreja, mas a igreja permanece porque está edificada por Jesus Cristo. Jesus é o edificador da igreja. Pastor vem, pastor vai, mas a igreja permanece. Político vem, político vai, mas a igreja permanece. O diabo tenta, mas ele não pode, porque está escrito nesta mesma palavra: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Deus deu autoridade para a igreja que está edificada sobre esta afirmação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus deu autoridade, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Elemandagai, você faz parte desse povo, você faz parte desta igreja. Como Jesus disse a Pedro: você é uma pedra pequena que faz parte da minha edificação. Você é um tijolinho que faz parte da edificação da igreja do Deus vivo. Você não é o alicerce da igreja, você não é o telhado da igreja, você é um tijolinho que compõe a edificação da igreja. Aleluia, somos um corpo, juntos nós somos a igreja viva,
a igreja redimida, a igreja que é considerada pela palavra como a noiva do Cordeiro. E Ele diz na sua santa palavra que Ele vai buscar esta igreja. Um dia nós nos alegraremos no céu como a igreja genuína, a noiva do Filho de Deus, e nos alegraremos para sempre com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Um dia nós estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Aramando coedes. Mas assim como muitos não entendem quando lê esta passagem, eu acredito que Pedro também não entendeu. Pedro ficou um tanto inchado, Pedro ficou um tanto orgulhoso, Pedro ficou um tanto vaidoso. E quando este incidente aconteceu, este momento, Jesus começa agora a discorrer a seus discípulos que Ele verdadeiramente era o Cristo, e era necessário que o Cristo fosse morto pelas mãos dos ímpios, para que se cumprisse a profecia. E quando Jesus estava falando acerca do plano da salvação aos seus discípulos, Pedro pega Jesus e puxa para o lado, e diz para Jesus assim: Jesus, tem dó de ti mesmo, de modo nenhum isso te acontecerá. Então Jesus agora olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você só sabe das coisas dos homens, mas não entende os projetos de Deus. Pedro, que estava todo vaidoso, agora teve que ouvir uma palavra dura. Como é que nós podemos dizer que a igreja está edificada sobre Pedro? Que pouco tempo depois Deus já estava repreendendo Satanás da vida de Pedro. A igreja está edificada sobre a afirmação de Pedro. Pedro era um ser humano falho como todos nós. Quando Jesus Cristo repreende Satanás, não está chamando Pedro de Satanás, está repreendendo a influência que estava agindo na mente de Pedro. Às vezes nós temos que ter e usar esta autoridade para repreender a ousadia do diabo. O diabo tentou se aproveitar do momento para tentar induzir Jesus a desistir do plano da cruz, desistir do seu sacrifício perfeito. Mas Jesus estava ligado e discerniu que aquilo era um laço de Satanás e repreendeu a Satanás. Estamos em um congresso de jovens, em uma festividade da mocidade, e jovens são alvos de muitos ataques do diabo diariamente. O diabo tenta te perturbar quando você acorda, tenta te perturbar durante o dia, tenta te perturbar quando deita. E por incrível que pareça, até quando você está sonhando, o diabo te perturba também. É uma coisa terrível. Mas nós aprendemos com Jesus enquanto Ele estava sofrendo a tentação lá no deserto. O diabo tentou uma vez, Jesus rebateu com a palavra. O diabo tentou a segunda vez, Jesus rebateu com a palavra. O diabo tentou agora pela terceira vez, Jesus rebateu com a palavra, mas fez uso agora da sua autoridade e disse: vai-te, Satanás. Tem hora, irmão, que nós temos que falar basta para o diabo. Ele tenta, você vai resistir daqui. Ô, Satanás, acabou, chega, vai embora. Deus te deu autoridade. Você é a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecem. Usa autoridade, jovem. Repreenda Satanás. Vai-te, Satanás. Aleluia. Tem muitos jovens sofrendo porque não usa a autoridade que Deus já te deu. Você faz parte da igreja, você tem autoridade. Para de pensar que a autoridade só está na vida do pastor, do evangelista, do presbítero. Não. Você faz parte da igreja. A autoridade foi dada à igreja. Vou repetir para você entender. A autoridade divina foi dada à igreja. Se você faz parte da igreja, você tem autoridade sobre demônios, você tem autoridade sobre as enfermidades. Deus te deu poder. O poder de Cristo habita em você.
Depois que Pedro foi exortado desta forma, foi impactado, ficou meio assustado, ficou meio acuado. Aí nós chegamos agora no versículo 24. Jesus agora começa a mostrar qual que é o preço que é necessário ser pago para ser um discípulo de Jesus. Falar que é discípulo é fácil. O difícil é pagar o preço de ser um verdadeiro discípulo. Tem muita gente aí dizendo que é cristão. Tem muita gente aí dizendo que é evangélico. E agora é status dizer que é evangélico. O camarada está aí no mundo curtindo a vida, fazendo seus shows, as suas apresentações. De repente ele começa a sumir um pouco da mídia. Aí ele reaparece dizendo que é cristão. Agora eu sou evangélico, agora eu me converti. E volta cantando hinos ou fazendo seus shows. Aí até parece, a igreja se empolga, os irmãos glorificam a Deus. E de repente o camarada está cantando as músicas do mundo novamente. E depois está na igreja cantando hinos. E fica aquela bagunça. A gente não sabe se a pessoa é crente ou se é mundana. Não sabe se é ímpio ou se é servo de Deus. O que eu entendo pelo evangelho é a transformação de vida. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O convite é uma condicional, é facultativo. Você pode escolher. Agora, se você escolheu, se você decidiu ser servo, aí acabou o teu livre-arbítrio. Tu pode dizer: não, eu sou crente, eu tenho um livre-arbítrio. Você tinha até você decidir seguir Jesus. Porque a partir do momento que você decidiu, o teu livre-arbítrio acabou. Agora você é servo. Servo não tem livre-arbítrio. O servo obedece o seu mestre e pronto. Se você buscar o conceito histórico, o que significava ser servo? Servo era semelhante ao escravo do seu senhor. Só que era um escravo pessoal. Um escravo que ficava sempre com o seu senhor. E tinha servos que ficavam tão próximo à família que acabava sendo considerado como alguém da família. Mas o dever dele era obedecer tudo o que o seu senhor mandava, a nível pessoal. Ia lá pagar a conta na mercearia, ia lá comprar um queijo para o seu senhor, ia lá pagar a conta do seu Zé. Era um servo, era um escravo de confiança. E quando a Bíblia fala que nós somos servos de Cristo, nós somos semelhantes a isso. Só que diferentemente de um escravo, que ele estava ali por imposição, nós estamos sendo servo de Cristo facultativamente, pela nossa própria vontade, porque está escrito ali, ó: se alguém quiser. Você voluntariamente se coloca como servo. Só que voluntariamente como servo, você se colocou, acabou a tua vontade própria. É a vontade do Pai que está no céu. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita. Venha a nós o teu reino, seja feita. A vontade é dele, é a vontade dele que tem que ser feita. Ele é o rei, a vontade é dele, é ele que manda, a igreja obedece. Alabadora é sob de calamanto e derrai. Existem igrejas por aí que defendem a ideia de que a salvação é predestinada e que a pessoa nasce já predestinado para a salvação e outros predestinados à perdição. Mas esse argumento cai por terra quando chegamos nesse versículo. A porta da salvação está aberta para quem quiser. O convite é estendido para quem quiser. Agora, se você quiser, você tem que entender que agora existem regras impositivas para quem quer. Você quer? Então pague o preço. Você não é obrigado a comprar uma Hilux. Não é obrigado, não é. Ninguém é obrigado. Mas se você verdadeiramente quer, eu quero. Então o que você tem que fazer? Para ter a Hilux? Paga o preço que você leva ela.
Você não é obrigado a querer, mas se você quer mesmo de verdade, pague o valor da Hilux e saia andando de Hilux. Agora você quer andar de Hilux e só está disposto a pagar o preço de um Fusquinha, você vai continuar querendo Hilux e vai andar de Fusquinha, porque não está disposto a pagar o preço da Hilux. Né, manda, Rai? Irmão, não sou muito de fazer essas comparações não, mas acho que deu para você entender, né? Senão vão me chamar de pregador da Hilux daqui a pouco. Ô glória! Paga o preço, crente! Vale a pena! É muito melhor do que andar de Hilux. O céu é para quem quer, não é para quem pode não, é para quem quer. O céu é para quem quer. Só que se você quiser, você tem que saber que o caminho continua estreito e a porta continua sendo apertada. Ah, eu quero, eu vou adaptar. Não. O caminho, você sabe que esse caminho tem até um nome? O caminho se chama Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero saber o caminho para ir para o céu. O caminho é Jesus. Eu quero a verdade que me leva para o céu. A verdade também é Jesus. Eu quero ter a vida eterna nos céus. A vida também é Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele é